E aí, uma coisa que eu já reparei que todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha. A gente fala de discipulado, a gente sabe que a comissão, a grande missão que Jesus deixou para os seus discípulos era ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer o quê? Discípulos. Então a gente vê, opa, a minha função é ser um discípulo e fazer um discípulo. Aí você olha para o lado, quem é um cara mais experiente para me acompanhar? Quem é aquele que me liga quando eu estou sofrendo, que me ouve, me entende? Quem é essa pessoa? É Jesus, irmão. Mas você fala assim, não, mas tem que ter um cara para me discipular, eu preciso discipular alguém. Mas esse cara vai ter que depender de Jesus tanto quanto você. Nós não dependemos de estruturas, nós não dependemos de programa, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Cristo. E Ele vai nos mostrar quando nós estamos num caminho que agrada a Ele ou não. E aí nós vamos nos ajudar mutuamente nessa caminhada. Essa é a proposta do discipulado. Mas tá, vamos lá, em questões práticas. A gente fala muito sobre o discipulado. E como é que se faz o discipulado? Como é que eu posso me sentir alimentado no discipulado? Como é que isso acontece no dia a dia? Porque, na verdade, na igreja é fácil, né? Você está aqui arrumadinho, cabelinho arrumado, seu irmãozinho do lado está perfumado. Se não tivesse, dá um toque nele e falar, irmão, próximo domingo aí, né? Dá uma caprichada. Qualquer coisa a gente faz um amigo secreto aí, né? Mas, assim, o dia a dia ele é importante para o nosso discipulado. No dia a dia, o ministro vai estar do teu lado? Sorte sua que não, né? Ou sorte minha que não. O seu líder de célula vai estar do seu lado no dia a dia? O pastor Chang vai estar do seu lado no dia a dia? Seus pais estão do seu lado todo dia? Não. Quem que vai estar do seu lado? Quem que vai estar com você em todo o tempo? Quem prometeu que nunca ia abandonar, nunca ia desamparar? É Jesus. Então é Ele que nós temos que recorrer. E o discipulado, ele acontece no dia a dia. A gente se reúne aqui como corpo, a gente se reúne na igreja, não para receber um bom sermão e falar, nossa, estou alimentado, agora eu vou para casa, vou assistir o Faustão, vou descansar um pouquinho, porque amanhã eu vou continuar meu dia de trabalho. Não, a gente vem aqui para congregar, para ter comunhão, para cultuar o Senhor, para servir ao Senhor juntos e depois dispersar. E esse dispersar é que nós vamos mostrar, nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós falamos no final da pregação passada que existe uma distinção entre os discípulos de Jesus e multidão. Isso está muito claro. A multidão ia atrás do entretenimento, dos fogos de artifício, da cura, do alimentar-se, né? Tudo baseado na figura de Jesus. Mas os discípulos, mesmo não tendo essas coisas, permaneciam com Cristo. Eles sabiam que Jesus tinha algo a mais do que só os milagres. Os discípulos estavam dispostos a abrir mão da própria vida para que Cristo fosse formado neles. Talvez eles não soubessem disso quando eles atentaram ao chamado de Jesus. Talvez muitos aqui não sabiam o preço do discipulado quando falaram, não, eu quero andar com Cristo. Aí começa a entrar no caminho estreito, fala, meu, está estranho isso aqui, Deus. Aí vem aquele fogo, né, que destinado a provar a sua fé. E você fala, não, Deus, está estranho, você falou que é o meu Deus que me liberta, que me cura, que me restaura, e de repente eu começo a entrar no estreito aqui, começa a pegar fogo e está tudo estranho. Cadê você, Deus? Você está no discipulado. Essa é a vida cristã. Deus quer tirar as impurezas do nosso coração. Deus quer nos tornar mais parecidos com o seu Filho. E isso é um processo. Isso é a lapidação. Isso é o que nós estamos passando na vida. Então, não estranhe se você está passando por algo difícil, por algo que parece não ter sentido, porque Jesus não perdeu o controle das coisas. Existe uma diferença entre discípulo de Jesus e multidão, mas não existe ou não deveria existir a diferença entre cristão e discípulo. O Tiagão é um cristão, ele vai na igreja todo domingo e tal, mas o Amós, cara, o Amós é um discípulo. Ele não só vem na igreja, mas ele também faz umas obras sociais, ele está com uma célula na casa dele. A gente começa a criar umas categorias. Mas a Bíblia não fala de categorias. Ou você é um discípulo, ou você não é um discípulo. Ou você topou essa caminhada com Jesus, ou você ainda está em cima do muro. Ou você falou, Senhor, eu quero que você entre e governe meu coração. Ou você não deixou ele governar ainda. João é muito assim, né? Sempre fala, luz e trevas, santidade, pecado, não tem meio termo. A vida cristã, muitas vezes, ela não vai ter esse meio termo. Ou é uma entrega total, ou não é uma entrega. Você não vai para o altar até o seu marido, ou você, marido, esperando a sua esposa chegar, né? Não é o homem que vai até a mulher, mas você não fica lá e fala assim, ó, parcialmente eu estou me entregando nas tuas mãos. Como assim parcialmente? Quem que é a louca que vai aceitar isso?
Ou qual é o louco que vai ouvir a mulher falando, não, parcialmente eu quero fazer esses votos e, se der certo, a gente vai ficar junto. Não, é uma entrega, é uma consagração, uma dedicação. E com Cristo é a mesma coisa. Por isso que a gente não tem como fugir do discipulado. Discipulado é o abrir mão de quem nós somos para que Cristo seja formado em nós e nós sejamos mais parecidos com Jesus. Na teoria é muito fácil, né? É tão legal falar na teoria. Nós falamos sobre construir uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Isso é um grande desafio. Não podemos nos contentar em simplesmente receber o nome cristãos. Nossa, eles são cristãos, eles se reúnem todo domingo na Pamplona. Que legal. Nós somos conhecidos porque nós deixamos de fazer todas as coisas que todos fazem para nos reunir aqui por algumas horas. Mas não é essa a proposta do discipulado, não é essa a proposta de ser chamado para andar com Jesus. Isso é uma parte da vida cristã. Mas a vida cristã não se conclui nessa reunião. E aí nós falamos também que conhecer a palavra de Deus é necessário e praticar mais ainda. Não só conhecer, mas praticar. Eu acho que a coisa mais frustrante é você ouvir algo, reter aquela informação e não executar. Quando eu estava trabalhando com publicidade, eu não sabia como eu ia começar e tinha um irmão aqui da igreja que ele se dispôs a me ensinar a mexer num software para fazer vetorização e tal. E ele não falou nada, ele só fez, eu observei. Quando eu observava, ele fazia, ele falou, agora você repete. E eu ia repetindo toscamente, mas até que um dia eu pude passar isso para alguém. E esse alguém passou para mais alguém. Nós aprendemos as coisas por meio da observação e da prática, não só de ouvir. Se ele falasse para mim, é o seguinte, você vai clicar em abrir, vai me dar todos os passo a passo do negócio. E você faz assim, assado, tal, escreve, é um manual, mas se eu não colocar em prática, eu não estou aprendendo nada. Eu me dava mal na escola por causa disso, eu não sabia, hoje eu sei. Eu ouvia, anotava, mas eu não sabia aplicar. Então, por exemplo, matemática, né? Não, eu sabia todas as fórmulas, sabia tudo, mas na hora de aplicar eu não conseguia. Então, eu era um burro na matemática, ainda sou, talvez. Aí, se vocês quiserem me ensinar um pouquinho de matemática, ainda dá tempo, né? Os engenheiros aí. Mas a vida cristã é a mesma coisa, irmãos. A gente ouve domingo após domingo, sermão após sermão. A vida de Cristo é assim, a vida com Cristo é assim. Nós podemos fazer isso, nós somos chamados para isso, mas se nós não entrarmos na água, a gente não vai nadar. A gente vai ficar só tendo uma ideia do que seria. O chamado é isso, ele te tira da tua zona de conforto, ele te chama de onde você está para você se mover para algo. Ele faz isso com cada um de nós em todo o tempo. E se a gente estiver atento, a gente começa a se lançar no caminho de discipulado. Ou abre um estudo bíblico na sua casa, não sei nem ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Começa a ensinar as pessoas a palavra de Deus. Eu queria evangelizar, mas por que você não evangeliza? Não sei, eu tenho medo. Então, como é que você vai perder o medo? Ficando aqui na igreja sentado durante 2 horas, ouvindo mais uma pregação? Não, é indo. E Jesus vai estar com você. Essas barreiras que a gente começa a quebrar aos poucos, nos começam a andar mais perto de Jesus. E nos começa a trabalhar o nosso coração para estar mais perto do que Ele quer que a gente esteja. E aí eu perguntei, por que a gente falou de conhecer a Bíblia e praticar? Porque quando a gente vai discipular alguém, vai acompanhar, vai exortar, vai, sei lá, dar uma correção, ou até mesmo um incentivo, se a pessoa não tem a mentalidade bíblica, ela vai te contrapor. Se todo cristão tem como base a palavra de Deus, o amém é muito fácil de ser ouvido. Agora, se cada um pensa de um jeito, aí é tenso. Por isso que eu falei do começo, né, sobre o louvor. Eu quero que cada um conheça a palavra de Deus, cada um tenha um temor a Deus. Então, mesmo que haja um agitar das águas, todo mundo para, olha para Jesus e fala, tá bom, até aqui eu vou, agora eu não me meto mais, está nas suas mãos, Senhor, e isso se ajeita. Isso acontece em várias esferas da nossa vida. Isso vai acontecer no nosso relacionamento com a pessoa que nós escolhermos caminhar. Isso vai acontecer com a nossa família no nosso lar. Isso vai acontecer no seu emprego, entre você e seu chefe. E quando nós falamos de discipulado e vida cotidiana, nós estamos falando exatamente sobre isso. Espera aí, deixa eu pensar aqui. Acho que tem um trecho para a gente ler, que já é o primeiro, tá? Mas eu não vou entrar nele ainda não. Segura aí. Nós vamos falar de 3 aspectos sobre a vida cotidiana. Nós vamos tratar sobre a vida de marido e mulher. Mas fala, não sou casado. Tudo bem, aguenta um pouco, vai aprendendo, porque um dia você vai ser. Espera, a não ser que você tenha dom de celibato. Depois nós vamos falar na vida do lar, pais e filhos. Todos nós já tivemos uma experiência com os pais,
e nós teremos experiência com os nossos filhos. Pelo menos essa é a tendência natural das coisas. E nós vamos falar também sobre o nosso trabalho, sobre o empregador e empregado. Você está falando, mas o que tem a ver isso tudo? Nós temos alguns conflitos, né? Tudo isso que eu falei até agora, a gente sabe por intelecto. A gente sabe na nossa mente tudo isso a respeito do discipulado, a respeito da vida cristã, mas, na prática, a gente pergunta, como fazer isso de fato? Eu estava pesquisando no site do G1, né, da Globo, teve uma pesquisa que foi feita com 2.000 universitários no país inteiro. 2.000 jovens, entre 18 e 25 anos, e lá estava dizendo que o resultado dessa pesquisa foi no Brasil todo, não foi só em São Paulo. Se fosse em São Paulo, provavelmente o número seria maior, a proporção, né? Desses jovens, desses 2.000 universitários que foi feita a pesquisa, de 18 a 25 anos, eles passam mais de 6 horas por dia na rede social, no seu celular. 6 horas. Supondo que essa galera aí costuma dormir umas 8, 9, 10 horas, alguns até mais. Mas desconta aí essas horas. E aí depois, a gente sabe que essa galera aqui está precisando estudar, porque eles precisam entrar no vestibular, ou então melhorar no mercado de trabalho. Então, parcela do seu dia eles estão também estudando, certo? Ou deveriam estar estudando. Alguns estão jogando videogame, mas o objetivo do cara é ser gamer. Então, deixa ele que ele está treinando. Mas aí a gente começa a botar essas horas no nosso dia e a gente começa a ver que essa matemática é meio maluca. Porque em nenhum momento o cara entende que, estando na escola, estando na universidade, estando na faculdade, ele é um discípulo de Jesus. Nessas 6 horas que ele fica lá na rede social, se ele é um discípulo de Jesus, como é que ele ia usar essas 6 horas? Então, a gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida, porque isso aqui é vida prática, é algo real. E eu fico pensando também em descontar uma hora, né, para ele comer as refeições, ir no banheiro, tomar banho, escovar os dentes. Os jovens fazem isso também, né? Pelo menos na minha época faziam. Não sei agora. E aí você compara esse tempo que o jovem passa nas suas atividades e compara o tempo que ele passa na igreja. Quanto tempo a gente foi aqui? Vai, até 4h30. Começa 4h30, os caras já começam, acelera aí. Vai, você está alongando muito, você nem entrou no ponto 1 ainda. E assim vai. A gente fica no máximo 2, 3 horas aqui na igreja, não é verdade? No máximo. Talvez tenha um tempo de comunhão depois do culto. E aí eu vou falar um pouquinho dos casados. Pensa num pai de família, por exemplo. Ele vai acordar cedo, prepara o lanchinho do seu filho, arruma algumas coisas, aí leva o moleque para a escola, depois vai trabalhar, fica sei lá quanto tempo no trabalho. Aí ele volta do trabalho, pega um baita trânsito, ainda mais se ele trabalha na Faria Lima, coitado dele. Aí ele chega em casa, o que ele vai fazer? Dormir? Não, tem a esposa, tem o filho. Ele vai querer brincar com o filho, ele vai querer ajudar a esposa. Esse é o padrão cristão, nós estamos falando de cristãos, amém? E assim vai, ele constrói a vida no lar. Esse pai um dia vai estar na igreja, igual muitos aqui. Ele vai ficar 2, 3 horas na igreja. A sua esposa, a mesma coisa. Ela, além de trabalhar, hoje em dia, ela também, além de cuidar das coisas do lar, se preocupar demais com os filhos, ela também está no mercado de trabalho. E ela tem a mesma jornada que o homem, muitas vezes, talvez, e até ganhando pouco, né? Essa é uma grande polêmica, mas eu não vou falar sobre isso no culto. Mas a mulher está tendo essa jornada e, de repente, ela vê que o dia dela está lotadíssimo. E ela passa quanto tempo na igreja no domingo? 2 a 3 horas. Tem alguém que é anormal? Eu estou falando alguma coisa normal? Todos nós temos isso, não é verdade? Todos nós temos essa carga horária. Aí você fica olhando para mim e falando assim, cara, o que você quer? Que a gente fique mais tempo na igreja? Não, pelo contrário. Eu quero que a gente entenda que a nossa vida do discipulado acontece no dia a dia, na vida cotidiana, e não 2 horas no culto. Nós não seremos discípulos aqui no nosso culto. Nós vamos ser discípulos quando nós estamos cansados, cuidando dos nossos filhos, quando nós estamos com a cabeça cheia de estresse, cheia de problema, e vamos ouvir a nossa esposa, quando nós temos que abrir mão, até mesmo da nossa família, para, de repente, ajudar alguém que está numa necessidade, num desespero emocional. Isso é a vida do cristão. E não deixar de fazer as atividades do dia a dia. Então, se você for comparar, como é que fala? Tem uma disparidade entre o horário que a gente passa no culto e o horário da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Jesus não quer que você fique mais tempo na igreja. Fique 8 horas na igreja, você vai ser mais parecido comigo, você vai ser um cara mais crente. Não, você está sendo aqui alimentado para enfrentar a sua semana, para chegar lá e falar, Jesus está comigo, Jesus está me discipulando, eu sou um discípulo de Cristo, eu vou ser sal e luz. Não nas 2 horinhas da igreja, mas fora dela. Eu estou
sendo claro, está meio nebuloso, precisa repetir, precisa desenhar. Mas a ideia é essa, é a gente entender que o nosso chamado é exatamente para essas horas do dia. E a Bíblia fala disso. Por isso que eu falei, nós vamos tratar 3 áreas hoje. Talvez de forma breve, daria para aprofundar mais, mas só para trazer uma luz a respeito do nosso dia a dia de ser discípulo. Eu anotei uma frase aqui, ó, todo discípulo é um discípulo todo dia, o dia todo. Todo discípulo é um discípulo todo dia, o dia todo. Não tem como você chegar para sua esposa e falar, não, hoje eu larguei Cristo no trabalho, agora eu vou virar o capeta aqui. Não, você é um discípulo na sua casa, no trato com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, como nós estávamos brincando aqui. Nós somos chamados para ser discípulo onde nós estamos. E isso tira uma carga de religiosidade do nosso coração. Porque Jesus está falando, Sandrão, você vai ser meu discípulo, não só aqui quando você está sentado aí na terceira fileira, mas quando você sair por aqui, quando você tiver que dar suporte para a Jane, quando você tiver o seu filho, você vai ser meu discípulo. Isso ele está falando para todos nós. Sabe o que é isso? Isso é, ao mesmo tempo que é uma libertação daquele pensamento religioso, é uma responsabilidade. Porque a gente vai entender que, cara, meu tempo é precioso, eu vivo ele para Deus, não vivo para mim. Vamos para a palavra de Deus e vamos ver como é que isso funciona. O primeiro trecho nós vamos falar está em Efésios 5, do 22 ao 33. Mulheres, não fiquem bravas, mas isso foi o que a Bíblia registra a respeito do seu comportamento para com seu marido. E marido também, não fica se vangloriando, porque você tem uma grande responsabilidade aqui perante a sua mulher. E vocês que não são casados como eu, vamos prestar atenção, porque a palavra de Deus está nos instruindo para o futuro. Ele fala o seguinte, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, e, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quando a Bíblia está falando sobre marido e mulher, eu acho que, bom, vocês que são casados, vocês podem me responder. Obviamente, a pessoa que você mais passa tempo, ou deveria passar, é com aquela pessoa que você escolheu casar. Vocês vão comprar uma casa, vocês estão juntos. Vocês vão tomar uma decisão, vocês estão juntos. Vocês vão pagar a escola dos filhos, estão juntos. Então, você escolheu andar com essa pessoa para ela andar com a sua vida toda com você. Pelo menos, esse é o princípio do casamento. E Efésios, Paulo ele gasta uma grande parte do capítulo trabalhando esse relacionamento entre o marido e a mulher. Porque o maridão não vai ser o cara crente na igreja, ele vai ser o cara crente com a esposa. E isso é uma coisa que os filhos, eu não sei se vocês já perceberam isso, muitas vezes dá um nó na cabeça, porque eles falam, pô, peraí, meu pai na igreja é mó bênção, a minha mãe na igreja é mó bênção, fala com todo mundo, mas no lar as coisas são diferentes. As crianças começam a captar essas coisas. Qual que é o problema? Será que não é uma raiz de religiosidade? Teatro não é, porque eu creio que o cara não vai fazer isso na maldade. Mas na igreja a gente adota uma postura e no lar a gente adota outra. Esse é um tema difícil de falar. Por quê? Porque eu não sou casado, mas a Bíblia já está respaldando muitas coisas. E eu estou aqui representando a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ensinar os casais a serem casais. Eu estou aqui para mostrar para a igreja um princípio que Deus instituiu no lar. Ele está falando, marido, você vai ser um cara que vai me representar perante a sua mulher. E mulher, já que você me ama tanto, você vai se submeter ao seu marido, mesmo que ele seja um cabeça dura, porque é assim que eu quero. Eu não vou entrar nas entrelinhas sobre o que seria cada questão do relacionamento. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção, a mulher deve ser sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Ele faz uma comparação.
Marido, você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso me mostra que todos, tanto um quanto o outro, têm que se conformar com a realidade de Jesus. Marido, você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. Jesus para com a igreja. Esposa, mulheres, você vai se sujeitar ao marido, como nós, como igreja, nos sujeitamos a Cristo. Todos nós estamos submissos a Cristo. E ele fala, mulher, presta atenção. Da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, que é o cabeça, faça isso com o seu marido. Ele não está falando, seja menos, se humilhe. Não, ele não fala isso. Ele fala, se submeta, respeite o seu marido. E ele vira para o maridão, que estava lá todo se achando, nossa, ela vai me respeitar. Fala, ama a sua esposa. Mas não é amar assim, de dar abraço, beijo. É amar no sentido de como Cristo amou a igreja. É encrenca, né, Sandra? aos casados aí. É encrenca. O que Jesus fez pela igreja? Tudo. Ele deu a própria vida. Aí você vai ter uma pessoa do seu lado, vivendo todos os dias com você, que conhece seus defeitos, você conhece o defeito dessa pessoa, e ele vai falar assim, maridão, ama ela como eu amei a igreja. E a gente sabe que a igreja é sem mácula, sem ruga, sem defeito, perfeita. Aí você olha para sua esposa quando acorda e fala, não é bem assim, né? A esposa de Jesus parece ser mais ajeitadinha. Mas ele está trazendo essa metáfora, essa comparação, para ensinar. Você tem potencial, se você tem uma vida comigo, de viver isso com a sua esposa. E você vai ser meu discípulo quando você demonstrar isso no seu relacionamento com ela. Da mesma forma, esposa, você vai ser a minha discípula quando você tratar o seu marido dessa forma. Não é na igreja os dois de mãozinha dada, felizes, numa festinha, não. Ele está falando algo bem profundo aqui. Outra coisa que esse trecho me aponta, Jesus ele tem que governar o lar. Jesus ele tem que ser o fundamento para a construção da família. Então, não é o que o pai acha, não é o que a mãe acha, é o que Jesus acha. Aí eu te pergunto, quantos casais estão construindo seus fundamentos dessa forma? É difícil, cara, eu não estou falando que é fácil. É um grande desafio o casamento. Mas é no casamento que a glória de Deus se manifesta. E eu creio que a alegria do casal vai vir não quando eles conseguirem manter aquele foguinho da paixão, porque isso passa, todos sabem, não é verdade? Não me taque em tomate, nem laranja podre, mas a paixão passa. E, de repente, o que vai te fazer amar, manter os votos, é o seu relacionamento com Jesus. Não é que você vai tolerar a sua esposa por causa de Cristo, mas você olha para Jesus e você sabe qual é o padrão. Independente do foguinho queimando, você fala, eu escolhi viver com ela e ser Cristo na vida dela. Ela vai olhar para você do jeito que você é, todo Shrek, e vai falar, eu escolhi estar com você. Hoje em dia, os casais perderam completamente a noção, os casais cristãos, porque, na verdade, o número de divórcios está igualzinho do que é no mundo. Então, qual é a diferença de um cristão casando? Daqui a pouco nós estamos juntando, fazendo os test drive da vida, e a hora que der na telha, quando a gente vê que está ficando velho, escolhe qualquer uma. Ah, Cristo vai abençoar mesmo? Cara, pensamento errado, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina exatamente esse padrão. E esse padrão, se você fala que não tem a ver com discipulado, eu não sei o que você vai viver no casamento. Porque aqui é um discipulado pesado. É uma responsabilidade que Jesus coloca para cada um. E se nós não permanecermos em Cristo como maridos, e as mulheres como esposas não permanecerem em Cristo, o casamento não continua certo, porque nós estamos indo contra a palavra de Deus. Um ponto interessante, parece que Paulo ele gasta mais tempo falando do que o homem deve fazer, não sei se vocês perceberam. Tem gente que fala que o Paulo é machista, mas aqui ele está cutucando o homem, falando, cara, deixa eu chamar a atenção um pouquinho mais de você. Porque acho que as mulheres são mais sensatas em alguns casos, né? Ele falou assim, olha para o seu corpo, você não cuida do seu corpo? Você não vai lá na academia? Quando você quer um hamburgão, você não vai lá e se dá esse prazer? Você não cuida do seu corpo? Ele fala assim, da mesma forma que você malha, que você joga futebol, que você se atenta para a sua saúde física, que o homem muitas vezes não quer ficar com aquela barriguinha, né? Aí vai tentando aumentar as doses de exercício físico e tal. Ele fala, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se você se ama, se cuida, cuide da sua mulher. Muitos homens, no meio do caminho, abandonam o barco, né? Vai cuidar da mulher dos outros, muitas vezes. Está errado. Ele está falando, invista tempo na sua esposa. Da mesma forma que você quer cuidar do seu corpo, da mesma forma que você se ama. Eu posso estar errado, irmãos, pode ser uma heresia,
Você pode até brigar comigo, mas eu acho que o homem é mais egoísta que a mulher. A mulher, no fundo, ela tem a capacidade de ser mãe. E mãe, como você sabe, ela se doa demais. O homem, muitas vezes, olha só o lado dele. Ah, eu não estou recebendo isso. Ah, está faltando aquilo e tal. Ele está falando, cara, da mesma forma que você está se amando tanto, ame também sua esposa. Abre um pouco a sua visão. Para de olhar para si. E aí ele fala para a mulher, trate seu marido com respeito. Eu acho que é difícil, às vezes, respeitar uns caras brutos, né? Mas ele fala, respeite. Eu não sei como Deus vai edificar as coisas no lar, eu não sei como Ele vai ajustar alguns relacionamentos, mas a palavra de Deus ela está sendo muito clara no papel de cada um. Aí já pensou a mulher vira, ô marido, você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Ele fala, você tem que me respeitar. Cara, aí já tá zicado. Porque um está cobrando do outro o que Cristo está cobrando de cada um. Então você vai fazer o quê? Você vai para o seu quarto, bota o joelhinho no chão, fala, Senhor, não aguento mais essa mulher. Ele vai falar, mas ela é como a minha igreja. Eu também não aguento mais minha igreja, mas eu amo. Eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou junto. Eu creio que isso é o maior discipulado, irmãos. Os solteiros aí, ó, vocês estão se livrando de uma, hein? Estou brincando. Mas, cara, é verdade. Uma vez eu lembro que a gente estava numa reunião de liderança e estava o Marcelo e a Elaine, e eles falaram assim, que no relacionamento, eles percebem que um é um canal, obviamente, de bênção na vida do outro, mas também um aponta para o outro, consegue sinalizar para o outro aquilo que o outro é falho. E quando alguém fala assim, Alberto, você é ruim nisso, eu falo, caramba, mano, eu não quero ser ruim nisso. Então eu me defendo. Eu me coloco numa posição de defensiva. Não, porque eu sou bom nisso. Não, você não é, cara, você não está entendendo. Eu conheço você 24 horas, você não é bom nisso. Quem é bom para fazer isso são nossos pais, nossos irmãos, mas quando a gente casar, isso aí acho que quintuplica, né? A pessoa vai perceber na hora. Então, a gente pode aprender com outros casais. A célula dos casais estão aí para isso, né? O objetivo seria esse, caminhar junto, enfrentando as mesmas dificuldades, compartilhando algo no coração que se você virar para o ministro que é solteiro, não vai entender. Eu vou falar, vai para Jesus, cara, lá ele tem a resposta. Um dia eu vou saber o que você está passando. Mas, por enquanto, é isso. Então, eu acho que esse é o caminho do discipulado no lar entre marido e mulher. Os dois se submetendo à vontade de Cristo, e ele falando, se ele fala perdoe, é porque é para perdoar. Se ele fala caminhe mais um pouco, é porque é para caminhar. Se ele falar assim, ó, guie melhor a sua esposa, é para você guiar melhor, mas você tem que ouvir Cristo. Ele é o cabeça, ele é a referência, ele é o fundamento. Parece simples, mas não tem o que falar, é isso mesmo. E a gente tem que desenvolver isso com Jesus. Por isso que na nossa fase mais jovem, isso a gente tem que ser lapidado desde cedo. Porque senão a gente vai ser um cara perdido querendo guiar alguém que está procurando alguém para dar uma direção e você não sabe para onde você vai. É o cego guiando outro cego. E aí vai vir as cobranças, vai vir um monte de coisa da vida e a gente não sabe lidar. Então, voltar para Cristo e recorrer a esse discipulado é o que nós precisamos fazer para alinhar a nossa vida. A maior parte do discipulado vai acontecer aqui. E eu vejo que essa forma, eu botei aqui, porque a relação do marido com sua esposa, ou seja, o casamento, é uma metáfora do relacionamento de Jesus com a igreja. Jesus ele deixa bem claro, da forma como eu me relaciono com a igreja, é para acontecer no casamento. Quando as pessoas olhassem um casamento, era para eles entenderem que a igreja e Cristo têm a mesma relação. Então, quando eu estou com a minha esposa, não é que eu quero mostrar que eu sou o casal mais bonito da igreja, ou o casal mais competente, ou o casal mais capacitado, ou cheio de dons, ou cheio de riqueza. Não é isso que Jesus quer que você mostre. Ele quer que você testemunhe para os outros que você é como Cristo e a igreja. E você fala, o relacionamento de Jesus com a igreja é exatamente esse que nós estamos tentando ter. Ele é a minha referência. Então, isso dá um norte para nós termos um discipulado como casais, como futuros maridos e mulheres e tal. A igreja sempre foi construída com base em relacionamento. E esse é o relacionamento mais importante, marido e mulher. Só que aí a gente entra em outra questão. Vamos avançar um pouquinho no texto. Ele vai falar sobre pais e filhos. Ele fala, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é outro relacionamento, pais e filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Não sei se dá para ler direito, mas é Efésios que está ali. Se o marido e mulher não têm muito bem essa estrutura do discipulado com Cristo,
Quando nasce o filhinho, isso vai ser transferido para esse relacionamento. O filho vira o motivo do casal estar junto. E a gente já viu que é Cristo. Já viu que é o relacionamento de um com o outro. Para, a partir daí, criar uma família. Estruturar uma família. E orientar essa molecada no caminho de Deus. Fazer filho é fácil, cuidar é difícil. Esse é um ditado popular verdadeiro. Mas o primeiro princípio que eu vejo nesse trecho é o princípio da obediência. É um relacionamento baseado na obediência. Agora vamos nos atentar para uma palavra muito importante. Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A vida ela não é uma coisa linear, simples, plana. Ela é cheia de conflitos. Você falar para uma criança obedecer um pai que é tranquilo, que é bonzinho, é fácil. A criança, amém, eu vou obedecer meu pai. Agora, um pai que é violento, que é alcoólatra, como é que você faz? A Bíblia manda obedecer. Então, essas coisas a gente tem que ter um certo cuidado e cautela, porque isso não é algo imposto. Isso é um princípio que Deus quer gerar no coração dos pais e dos filhos. Então, como um pai cristão, independente do problema que você tenha, a sua tendência é se voltar para Jesus. Cara, eu sou descontrolado, eu quero bater nesse moleque toda hora, mas o que eu vou fazer? Vou me humilhar nos pés de Jesus, porque eu não quero fazer isso, porque isso desagrada o meu Senhor. E que referência eu estou dando para o meu filho? E ele vira para os filhos e também fala, Jesus está falando para cada um dos filhos, se submetam aos seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso não é novo, é algo que a gente sabe que está lá nos 10 mandamentos. É o primeiro mandamento com promessa, obedeça pai e mãe. Mas obedecer o pai e mãe judeuzinho, que ensinou tudo a Torá certinha, que anda no caminho do Senhor, é fácil. Mas vamos entender, irmãos, que esse princípio está sendo aplicado para a igreja. E quando a gente chega na igreja, talvez a nossa família já esteja bem comprometida em algumas áreas. Então, não é tão simples você falar, obedeça, não é tão simples você virar para os pais e falar, não irritem seus filhos. Esse relacionamento precisa ser tratado por Jesus. E esse é o caminho do discipulado. Não é vindo na reunião de oração, não é vindo no culto, não é batendo ponto na igreja. É você falando, Senhor, eu sei que a sua palavra fala que eu devo obedecer. Mas como é que eu vou obedecer a essa figura? A gente sabe que a maioria dos problemas que existem na sociedade se vem do relacionamento de um lar conturbado. Muitos índices, muitos distúrbios, muitas ansiedades, muitas doenças vêm de um lar que está descaracterizado, como deveria ser. E hoje em dia também é uma bagunça esse negócio do lar, né? Por isso que a gente tem que voltar para a palavra de Deus. Como uma família cristã, quais princípios nós queremos ensinar aos nossos filhos? Outra coisa, vamos lá, nós somos filhos cristãos, e a gente cobra os nossos pais, porque a Bíblia fala, os meus pais não deveriam me irritar, mas eles me irritam. Mas seus pais, eles eram cristãos ou não? E se eles eram cristãos, eles estavam andando como discípulos ou simplesmente recebendo o título, que foi o que a gente falou lá no começo, que é o que a gente não quer. Todo cristão é um discípulo. Todos nós temos problemas com os nossos pais, certo? Eu tive problema com os meus pais. Às vezes ainda tenho. Dependendo da forma como nós estamos conversando, o que nós estamos trazendo à tona, isso gera problema. Mas aí o que eu vou fazer? Vou odiar a pessoa até o final da vida? Não. Existe o perdão, existe o se humilhar, existe o interceder, existe a conversa, existe o diálogo. Jesus, ele veio trazer a reconciliação. Então, eu não acredito que uma família vai ficar desunida a vida inteira, a não ser que todos os membros queiram, a não ser que cada um faça um esforço absurdo para ir contra aquilo que é a vontade de Deus. Mas, a partir do momento que nós somos cristãos, nós podemos construir essa base de forma mais sincera, mais verdadeira. Isso depende de todos. Se eu contar a história da minha família, meu Deus do céu, né? A gente vamos fazer estudinho bíblico. Nossa, era um quebra-pau, era melhor não fazer estudo bíblico. Era melhor fazer tiro ao alvo, sei lá, alguma coisa assim. Mas foi um processo, talvez necessário, para se conhecer, para revelar o que tinha no coração. Então, se sua família senta na mesa e lê a palavra junto e ora um pelo outro, se dê por agradecido. Seja grato ao Senhor, porque isso está muito raro nos dias de hoje. E se você não teve essa família, mas você sabe que é um princípio bíblico, você ainda tem tempo de construir essa família. Eu gosto muito que o David falou uma vez, o pastor David Júnior, lá de BH.
Ele falou que o sonho dele é, quando ele for vô, ele ter todos os netos em volta da mesa dele. Mas não é só para ficar comendo, não é só para ganhar o docinho do vô, mas porque ele quer ensinar essa molecada a andar nos caminhos de Jesus. Eu também fico pensando, não quero esperar ser avô, eu quero ser pai, e ser um pai, eu sei que vou ter falhas, eu sei que eu vou ter meus vacilos, mas eu quero ser um pai que direcione meus filhos no caminho de Deus. E aí vai ser muito fácil ele olhar e falar, eu quero obedecer meu pai, porque meu pai é um discípulo de Jesus. E eu vou tentar não irritar meus filhos, mesmo que eles me irritem. A gente não é pai ainda, alguns já são, né? Mas, com certeza, deve ferver o sangue assim que você quer pegar no topete do moleque, né? Por isso que a estratégia é você andar com a cabeça raspada, que ele não atinge, não alcança. Eu acho que eu perdi um pouco dos meus cabelos na minha infância. E minha orelha é grande também por causa disso, porque era mais fácil de acertar, né? Minha mãe ia lá e já, tum, na orelha. Mas o que a gente faz que irrita os nossos pais? Não sei, mas um dia eu vou ser pai e vou saber. Mas a Bíblia, ela traz, e é engraçado, né? Ela não fala assim, pais, se esforcem em educar os seus filhos. Ela fala, não irritem seus filhos. Porque acho que os pais têm o dom de irritar os filhos. Ainda mais quando eles não sabem mexer no computador. Vem cá rapidinho. Vem fazer a declaração do meu imposto de renda. Fala, meu Deus do céu. E da mesma forma, a gente sabe que para as crianças é difícil obedecer aos pais. Se o pai fala não, não é não. Fala, não, mas eu quero sim. Eu já sou adulto, o cara tem 14 anos. Eu já sou adulto, eu sei o que eu quero da minha vida. O cara não sabe nem pagar as contas, nem lava a própria cueca. Quer peitar os pais. Então, você vê, a gente tem que voltar lá para o princípio, para a Bíblia. E engraçado, né? A promessa é para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. As pessoas querem viver mais, por isso que nós temos planos de saúde, por isso que a gente investe numa saúde, numa alimentação saudável para alguns, né? Que sabe que isso vai fazer diferença lá na frente, porque a gente quer ter vida longa. E a gente quer que tudo ocorra bem na nossa vida, por isso que a gente faz tudo certinho. E quando vem uma coisa que vem contra isso, a gente fica desesperado. Fala, mas eu fiz tudo certo e deu errado. Porque a vida é assim. Mas a promessa é exatamente isso, tudo ocorra bem e você tenha longa vida sobre a terra. A obediência, ela traz uma bênção. Isso aqui não é só um princípio. Filhinhos, façam isso com seus pais. Isso aqui é assim, filhos, igreja, façam isso para com o Pai, com Deus. Obedeça seu Pai. Isso traz bênção. Você vê, os mandamentos não são jogados, eles estão falando de um relacionamento com Deus. São coisas que nós fazemos no nível humano que vai revelar como nós estamos com Deus. Amar, respeitar, obedecer, não se irritar. Isso é um relacionamento que tem que refletir a nossa vida com Deus. Isso é discipulado. Deixa eu ver se eu já falei tudo sobre os pais e filhos. Acho que sim. Eu não tenho muito assunto para falar sobre isso. O pastor vai falar no domingo que vem, de uma forma mais aprofundada sobre esse tema. E nessa pregação eu escolhi abordar os 3 tópicos para a gente começar a ter um pensamento diferente a respeito do discipulado. Bom, então eu já aprendi que com a minha esposa eu vou precisar ser um discípulo. Eu já aprendi que com meus pais e com meus filhos eu preciso ser um discípulo. E eu não sei se vocês entenderam bem quando eu falei da molecada que fica no celular. Eu só estava querendo trazer um dado para mostrar que a maior parte do tempo nós estamos fora da igreja, do templo, do culto. E essas áreas são as que mais tomam o nosso tempo. Nosso relacionamento com os pais, com filhos, nosso relacionamento com o nosso companheiro de vida e também onde? No trabalho, certo? Tem pessoas que passam 10, 12 horas no trabalho. Lá você fala assim, aqui não, aqui eu vou bater meu ponto e eu não vou ser um discípulo. Não, está errado. Ali você é chamado para ser um discípulo. Ali é muito mais tentador você mostrar quem você é, porque você precisa se sobressair, você precisa bater as metas, você precisa mostrar que você tem valor. E às vezes você olha os princípios bíblicos e fala, peraí, Deus, se eu fizer isso aqui, eu acho que eu vou sair perdendo. Todo mundo faz isso e está dando certo, eu vou fazer o contrário? Então, no trabalho também nós somos forçados a andar como discípulos de Jesus. Vamos ler esse trecho. É meio complexo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Engraçado, né? A mesma relação com o nosso patrão é o que a mulher tem que ter com o marido. Respeito, temor, né? Como a Cristo. Então, ele já começa a trabalhar essa relação de alguém que está sendo subordinado com aquele que é alguém que está, vamos dizer assim, liderando, para ter esse tipo de relacionamento. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam,
mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, pois vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Um outro relacionamento, patrão e empregado. É a terceira área que nós estamos mais tempo investindo da nossa vida. Obviamente, você não é casado, você está nos seus estudos, você vai estar no seu lar com seus pais, talvez aqui também, se você estiver nessa condição, vai estar trabalhando, você vai ter esse relacionamento. Então, aqui nós também somos desafiados a viver o discipulado de Cristo. Oi? Tem uma expressão grega para essa palavra escravos, que eu acho importante a gente explicar, porque no nosso contexto ninguém aqui é escravo, então Paulo estaria falando com o vento. Mas essa palavra, expressão grega para escravo, se fala doulos, significa amarrado a outro, preso em laços. E, sinceramente, você pode ter uma ideia de escravidão, igual foi a do Brasil, que foi ridícula, é patético o que aconteceu, mas quando a Bíblia fala escravos, ele não está remetendo à ideia de escravo que nós temos no Brasil colonial. Porque nós vamos ver que o próprio Paulo está instruindo os seus patrões a cuidarem bem dos seus escravos. O relacionamento era diferente. Então, quando a gente fala escravos, não é para ter essa ideia dos africanos tomando chibatada, os caras... Obviamente, existia um comércio, existia uma economia em torno disso, mas não é da forma como nós temos essa visão. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia não está falando, vamos apoiar a escravidão. A Bíblia não fala isso. Ao mesmo tempo, ela não chega e fala assim, vamos queimar tudo, porque a escravidão está errado. Era uma forma da sociedade funcionar. E isso foi sendo degradado. Obviamente, houve muitos exageros, não tem nem como aplicar uma desculpa, eu não estou querendo limpar esse passado. Como eu disse, foi algo patético, não deveria ter acontecido, ainda mais partindo de países que se diziam cristãos. Mas, enfim, vamos avançar aqui. Essa ideia de preso a laços, amarrado a outro, na verdade, é a sua relação com o seu empregado, com o seu empregador. Você está numa empresa, cara, você está com laços ali. Eu vou fazer um concurso e tal, você vai ter laços com o governo. Eu vou abrir meu negócio, cara, você vai ter laços com o governo. Não tem jeito. Todos nós estamos amarrados a algum sistema, por causa do sistema que a gente vive. Então, aqui, só para trazer essa ideia, é a ideia do empregador e do empregado. E ele está trabalhando essa relação. Então, ele fala assim, no seu trabalho, quando você estiver lá, não fica tudo bonitinho quando o seu chefe está olhando. Independente se o seu chefe está presente, faça o seu melhor. Não sei quem mostraram, não sei se foi numa célula, se foi na reunião de ministros, mostraram um vídeo desses programas da Globo, que mostrou na Globo um programa, esses caras que são empreendedores, aí eles se fazem de funcionários e vão viver entre os funcionários para ver como os funcionários se comportam. E eles veem umas coisas absurdas, né? Só que o funcionário não sabe o que ele está falando com o patrão. E teve um cara que ficou ensinando o patrão e falou assim, você tem que fazer isso não porque o seu chefe está olhando. Deus está vendo tudo. E você tem que dar o seu melhor. Cara, o patrão dele até ficou emocionado. Mas isso é um princípio bíblico que todos nós, como cristãos, deveremos viver e aplicar. É porque o cara apareceu lá no Fantástico, então, nossa, é fantástico. Mas isso é algo real. A Bíblia fala para a gente, o seu patrão não precisa estar olhando para você ser produtivo. Você está servindo ao Senhor, não é seu patrão. Seu patrão é tipo um fantochezinho, para te provar, para te botar no estreito muitas vezes. Mas a sua relação ali no trabalho é representar Cristo. E para aqueles que são empregadores, ele fala, cara, não trata mal seus funcionários. Ele é um igual a você. Não explore. A Bíblia fala muito sobre isso, gente. Isso aí, sabe o que é? Injustiça. Injustiça social. Nosso país tem um índice altíssimo disso. Exploradores que exploram pessoas, que vão explorar pessoas. O país vive nesse contexto de exploração. Isso não muda. É uma cultura infernal que a gente tem que mudar. E por que existe cristianismo? Para que existem os discípulos numa empresa, numa ONG, que seja, numa instituição, para mudar esse padrão? O patrão não está olhando, imprime aí o TCC, mano, 500 folhas. Mas é a empresa que está pagando. Eu fiz na época, não fui eu, meu grupo fez.
Mas eu fui conivente, eu confesso. A gente faz umas coisas e acha que está tudo bem, mas não, a Bíblia fala, ó, seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Ó, o jeito que você está tratando o seu funcionário, Deus está vendo, cara. Ele não faz acepção de pessoas. Não é só porque ele ganha menos, não é só porque ele não tem o seu nível de escolaridade. Trate bem, porque eu considero essa vida. Falar um pouquinho mais sobre essa questão, o Paulo encorajou que se os escravos conseguissem adquirir a liberdade deles, eles deveriam fazer. 1 Coríntios 7, 21. E o mesmo Paulo, ele pediu para o Filemão libertar o Onésimo. Vocês lembram disso? Ele era escravo de Filemão, de repente fez uma besteira e fugiu. Aí Paulo fala assim, cara, você deve a sua vida a mim, então recebe ele. Tipo, intimando, né? Falou, recebe ele como irmão em Cristo. Não olhe ele mais como escravo, ele é seu irmão. Em Cristo não tem mais escravo. Cristo está em todos. Então essa relação tem que mudar, irmãos. Isso é complicado, porque existe o lucro, existe não, isso aqui está certo, foi feito em contrato, mas, cara, Deus está olhando todas as coisas que acontecem debaixo desse planeta, debaixo desse céu. Deus está vendo tudo. A forma como nós tratamos os nossos funcionários, a forma como nós estamos sendo tratados pelos nossos empregadores, a forma como nós estamos reagindo na nossa empresa, no nosso trabalho, onde quer que seja. Isso mostra se nós temos um relacionamento com Cristo ou não. Vamos entrar numa maracutaia aqui para derrubar o nosso chefe. Faz aquele motim no escritório, a rebelião. E você consegue o que você quer. Aí eu pergunto, Cristo se agradou disso? Talvez não. Obviamente que não. A gente tem que levar a sério, irmãos, porque você vê que não é só na igreja. São nessas áreas todas que nós estamos tratando. O discípulo de Jesus, ele vai ser formado aqui, no seu trabalho, na sua casa, com os seus relacionamentos. A Bíblia ela fala muito enfaticamente sobre esses 3 relacionamentos que nós acabamos de ver. Eu acho que nos 3, né? Esse aqui talvez enfatizou um pouco mais, mas os 3 passam a visão sobre justiça, sobre respeito e sobre integridade. Isso aqui, na verdade, é onde a gente vai praticar os maiores mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Exatamente nesses setores. Ainda daria para incluir a parte eclesiástica, né? O nosso servir na igreja. Mas esse a gente já sabe fazer bem. É aqui que a gente acha que a gente consegue ser bons discípulos, mas, na verdade, a gente vê que a maior parte do tempo nós estamos enfrentando essas dificuldades. Nós estamos sendo convidados por Cristo, a viver essas realidades. Então, eu não sei como é que você está em alguma área que a gente citou aqui. Obviamente, nem tudo está perfeito. Obviamente, tem coisas que nós temos desafios específicos. Mas eu quero te convidar, independente da área, você se entregar a Cristo, você buscar a presença de Jesus, permanecer nele, para que o amor dele venha entrar na sua vida e você consiga manifestar que você tem um relacionamento com ele. Esse é o meu desejo nessa mensagem. Essas informações, você abre Efésios 5 e 6, você lê. Mas é trazer uma provocação para o nosso coração. Fala, pô, como eu tenho tratado as pessoas na minha empresa? Como é que eu tenho tratado a pessoa que caminha comigo? Como eu tenho tratado os meus pais? A cultura chinesa, eu já convivo aqui há um tempo, eu posso dizer, os pais eles exigem muito a questão da honra, né? E às vezes vira algo tão exagerado que se o cara não obedece o que o pai está falando, parece que é uma desonra. Mas isso está meio desequilibrado. Em compensação, o brasileiro, não existe essa palavra honra. O pai fala não, é sim. O pai fala sim, é não. Então, assim, a cultura não pode ditar a nossa vida. O que dita a nossa vida é o princípio bíblico. Então, a gente tem que equilibrar o nosso coração, de acordo com a diretriz da palavra de Deus. E se Deus fala obedeça, é porque é possível obedecer. Se Deus fala e ame, é porque é possível amar. E lembra que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Por isso que eu falo, vamos recorrer a Cristo. Mergulhe desesperadamente na presença dele e fala, Senhor, eu preciso de você. Eu quero mudar nessa área. Eu quero ser transformado, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom patrão, eu quero ser um bom empregado. Não no sentido de ser reconhecido, mas de fazer isso para glorificar o nome de Deus. E eu sei que muitos testemunhos podem sair a partir disso. A sua vida vai ser sal e luz. Esse é o chamado dos discípulos, amém? Vamos ficar de pé e orar, então?
Nesse momento, aproveite para ter um tempo com Cristo e orar aquilo que você foi tocado no seu coração. A palavra de Deus ela foi lançada, foi semeada, e com certeza existem boas terras para receber essa palavra. E eu sei que todos aqueles que temem ao Senhor querem agradar ao Senhor em tudo. E esse é o momento de você se colocar perante Ele, permitindo que Ele trate algumas áreas do seu coração. Se houver raiz de amargura, dê oportunidade para o Espírito Santo arrancar isso, porque Ele quer que você viva de uma forma livre e dependente dEle, não dependente de sentimentos negativos, não dependente do passado, que já foi e não volta. Mas Cristo, Ele pode e quer curar cada área da nossa vida, porque isso faz parte do discipulado também. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, perante a Ti. O Senhor conhece todo o nosso histórico, o Senhor conhece a nossa família, o Senhor conhece o berço de onde a gente nasceu, o Senhor conhece o processo da nossa formação até aqui. E eu creio, Deus, que até aqui, mesmo nós não enxergando, o Senhor sempre esteve conosco. E o Senhor é o dono da nossa história. O Senhor age na nossa vida desde o nosso nascimento. Antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha planos para cada um de nós. E nessa tarde, Senhor, eu oro, mesmo que essa palavra talvez não tenha sido tão convencional, talvez muitos já conheciam esses trechos, eu oro para que o Espírito Santo faça brotar no coração frutos a partir desses tipos de relacionamentos, Senhor. Nós queremos ser seus discípulos, nós queremos ser os seus seguidores, nós queremos ser os seus representantes em todas essas esferas, Senhor. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja no relacionamento em família, seja no nosso lar. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, Jesus. E nós sabemos que esse processo muitas vezes é doloroso, muitas vezes vai ser necessário renúncia, muitas vezes, sim, o joelho no chão, oração, intercessão, talvez até jejum, Senhor. Mas nisso tudo nós sabemos que o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós cremos, Deus, que o Senhor tem um plano maravilhoso para cada vida aqui. E o Senhor tem forjado cada cristão para participar do teu exército, para fazer parte desse teu corpo. E o Senhor é o cabeça. Então, ora que o Senhor venha guiar cada um nessa verdade. Cada um de nós, Senhor. E nas áreas onde nós temos dificuldades, nós queremos apresentar o Espírito Santo, para que Ele toque. E onde houver caos, haja paz. Onde houver, Senhor, algo sem forma e vazio, Ele venha preencher e venha dar forma, Senhor, para criar a partir do nada algo que o Senhor chama a existência, algo que tem a ver com os teus planos, com os teus projetos, para a eternidade, Senhor. Forja o nosso coração, forja a nossa vida, o nosso caráter, para nós sermos bons representantes do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar rapidamente, eu gostaria de dar alguns avisos. Eu esqueci que hoje tem a ceia, irmãos. Primeiro domingo do mês.